Olá a todos e todas, estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de Eletromagnetismo Clássico 1 do CA-UFPE e daremos início agora à nossa aula acerca seguindo a nossa sequência do capítulo 3 do GRIFS, que é de técnicas especiais. Tá? Então nós vamos dar início a essa discussão de técnicas especiais. Tá? E aí, nessa primeira parte, vamos discutir um pouco sobre condições de contorno em geral, tá? As soluções da equação de Laplace, de Poisson e Laplace, e propriedades gerais dessas soluções, para depois, então, discutirmos casos mais específicos, como iremos ver. Ok? Ok, então vamos lá. Deixa eu só... Aqui, ok. Acho que... ativar minha câmera aqui. Não, tudo ok. Vamos lá. Então, técnicas especiais, capítulo 3. E a primeira discussão que iremos fazer é sobre a equação de Laplace, que nós já conhecemos, né? Então a gente vai discutir aqui como resolver a equação de Laplace para problemas específicos, né? Então, a princípio, a eletrostática ela se resume a essa equação aqui, que é a lei de Coulomb, né? Então, o campo para uma distribuição contínua de cargas é simplesmente 1 sobre 4πε0 integral de chapéu sobre R quadrado, onde R, esse R aqui é o vetor separação, né, que é R menos R', ρ de R', né, R' é a coordenada de fonte, né, e R é a coordenada do ponto que eu quero medir, né, o campo, e d tal linha é um elemento de volume, né, da minha distribuição aqui, tá? Então, essa integral de volume me dá o campo elétrico em um ponto qualquer se eu conheço a distribuição de carga dessa distribuição contínua, tá? Então, a princípio, nós resolvemos o problema da eletrostática pela resolução dessa equação, né? No entanto, nós já vimos em alguns exemplos que a resolução dessa integral normalmente não é tão fácil, né? É complicada. Visto que aqui a gente tem uma quantidade vetorial, né? Além de resolver a integral, a gente tem que fazer considerações geométricas, tá? E aí, ao definir potencial, a gente viu que é mais fácil você calcular o potencial do que calcular diretamente o campo, né? Então, para essa mesma distribuição, a gente poderia calcular o potencial assim, em vez de R, igual a 1 sobre 4πε0, integral, no volume também, né? De 1 sobre R, onde R é o vetor separação, ρ de R', de tal linha, né? E aí nota-se que o potencial, por ser uma grandeza escalar, é uma quantidade mais fácil de ser manipulada, né? Mais fácil, né? Mais fácil. Do que simplesmente obter essa equação, resolver essa integral diretamente. E aí o link daqui para cá, ó, você faz, como nós vimos, simplesmente tomando o negativo do gradiente do potencial, né? E aí mais fácil você calcular isso aqui, e para chegar ao campo você faz
essa relaçãozinha que a gente mostrou, né, quando definimos o potencial, tá? Essa integral também, por ser mais fácil do que essa integral ainda é difícil de ser resolvida, dependendo do problema que você tem, tá? Também fizemos alguns probleminhas que apareceram integrais também não tão triviais de resolver, tá? Além desse problema, tem o problema de que a sua densidade de carga, por exemplo, se você tiver um condutor, né, essa densidade, ela às vezes não é bem definida, ou seja, a carga em condutores se move. E aí você pode não conhecer ρ. Então, ρ pode não ser conhecido. Tá? Rho não pode ser conhecido, tá? Porque em geral o Rho depende de como a carga está distribuída, né? Então, às vezes a gente só consegue encontrar a carga total, saber com certeza a carga total, mas o Rho, dependendo da configuração que você tiver, você pode não conhecer a distribuição, né? E aí integrá-la no volume, tá? Como está dado aqui por essa integral, tá? Isso aí é claro para condutores, né? Para condutores. Se você tiver lá um dielétrico e tiver uma distribuição de carga lá, a carga vai ficar paradinha, né? Não vai se mover, ela não é livre para se mover. Então, isso aqui é conhecido para qualquer ponto. Tá? Mas para condutores, isso se torna um pouco difícil, tá, de ser determinado. E aí a solução é justamente você resolver a equação de Poisson. Né? Equação Poisson. Por quê? Porque se você conhecer, aí é o que a gente discutiu um pouco, né, na aula passada, se você conhecer o valor do potencial nos contornos, fica mais fácil de você resolver do que se você conhecer a distribuição do que você faria, né, ao usar a distribuição de carga, né, que é mais, vamos dizer, ela é mais indeterminada do que você conhecer o potencial nos contornos. Né? Então, em geral, ó, se você souber da equação de Poisson mais as condições de contorno, então isso aqui se torna uma ferramenta extremamente poderosa para você resolver problemas que envolvem condutores. Tá? E aí essas duas condições aqui é o equivalente a você resolver essa equação aqui do potencial para uma distribuição contínua. Tá? Vamos dizer assim, é equivalente. Tá? Se você fizer isso, você está fazendo isso aqui. Por aqui, claro, uma maneira mais fácil do que aqui, né? Por motivos que eu já falei. Tá? No entanto, os problemas que vamos abordar aqui, a grande maioria deles, tá, são problemas em que você está numa região em que você tem ausência de cargas, ausência de fontes. Tá? Não significa que não existe um campo ali, um potencial. Tá? A sua fonte, ó, ela pode estar longe ali e produzindo, por exemplo, um campo, um ponto ali, ó, perto da região que você está considerando. Ó, tá? Esse campo aqui não necessariamente é de uma distribuição que está aqui, mas de uma fonte que está distante. Ok? Gera campo e gera potencial, obviamente, em cada ponto. Né? Então, ó, uma grande coleção de problemas, você não precisa, você está numa região em que não existe fontes, a fonte está longe. E aí, quando você faz isso aqui, ρ igual a zero, né?
você chega também nós já discutimos um pouco a equação de Laplace, tá? Que é a equação de Laplace. Então, é a equação de Laplace que a gente vai resolver, vamos dizer, na prática aqui, tá? Os problemas que vamos abordar, a gente vai usar a equação de Laplace. Porque são situações em que você está numa região e que o campo ou o potencial gerado ali, né, é por uma fonte que está distante. Tá? E essa forma, por exemplo, se você escrever isso aqui no sistema cartesiano, ó, para um sistema cartesiano, né? O operador nabla, na verdade o laplaciano aqui, por isso chama equação de Laplace, né? Porque é o laplaciano do potencial igual a zero. Tá? Então, o laplaciano a gente sabe que em coordenadas cartesianas ele vai ser derivada segunda em cada direção. Né? Então, fica d quadrado v dx quadrado, d quadrado v dy quadrado mais d quadrado v dz quadrado igual a zero. Tá? Isso aí é para um sistema cartesiano. Nós vamos ver também situações em que o seu problema requer que você use sistemas esféricos. E aí você escreve o laplaciano em coordenadas esféricas. Tá? Vai depender do problema que você se deparar. Tá? Então, alguns autores, inclusive até o Griffiths, eles falam que essa equação aqui, vamos dizer que a eletrostática se resume ao estudo dessa equação. A equação de Laplace. Porque se você conseguir resolver para um dado problema a equação de Laplace, né, com as condições de contorno, você resolve uma enorme quantidade de problemas em eletrostática. Tá? Então, essa é uma afirmação forte, mas na prática vocês vão ver que muitos probleminhas a gente resolve com a equação de Laplace e as coordenadas as condições de contorno adequadas. Se você conseguir fazer isso, você faz praticamente tudo, vamos dizer assim. Tá? Então, ó, a gente pode ter ela em 3, em 2 e em uma dimensão. Então, vamos começar pelo caso mais simples. Tá? Que é a equação de Laplace em uma dimensão. Então, se você tiver em uma dimensão, você vai pegar, por exemplo, se eu tiver só na dimensão, considerar só a direção x, ó, o v ele vai depender só de x, né? Então, se o v depende só de x, a derivada parcial se torna uma derivada total. Então, eu fico com d quadrado v dx quadrado igual a zero. Né? A gente sabe que a solução dessa equação diferencial, né, ela é bem simples. Né? É uma função afim, né? V de x, né? No caso aqui, a variável que eu estou escolhendo, que é a minha direção, vai ser mx mais b. Ou ax mais b, se você preferir. Tá? Mx mais b. E aí, ó, isso aqui é uma solução geral para a equação de Laplace em uma dimensão. Como é que você resolve? Você tem que saber as condições, né? As condições de contorno, vamos dizer assim. Nesse caso, se você souber de 2 pontos da função, né, você consegue achar a cara da função, consegue obter os coeficientes linear e o coeficiente angular aqui, né, que o linear é o b e o angular é o m. Tá? Então, ó, suponha que
O problema ali deu o seguinte, ó, que em V igual a 4, você tenha x igual a 1. Ou seja, quando x for 1, o V é 4. E que o V é 0 quando x for 5, por exemplo. Tá? Então, daqui, ó, se você aplicar aqui, você vai ficar com, substituindo, né, 4 igual a m mais b. Né? E aqui, ó, para v igual a 0, vai ficar 0 igual a x é 5, né? Então fica 5m mais b. Você multiplica por menos 1, ó, fica um sistemazinho, né? Por exemplo, multiplica por menos 1 o de cima. Aí você vai ficar com menos 4 igual a menos m menos b. E 0 igual a 5m mais b. Um b com b aqui. Então, 5m menos m dá 4m igual a menos 4, ou seja, m igual a menos 1. E aí você pega qualquer uma aqui, essa aqui, ó, se m é menos 1, então vai ficar menos 5 mais b, menos 5 vezes 1. 5 vezes menos 1 dá menos 5, mais b igual a 0, ou seja, b igual a 5. Portanto, ó, o seu v de x, portanto, o seu v de x vai ser menos x mais 5. Seu potencial. Tá? E aí você, se você plotar aqui, fizer um gráficozinho, ó, aqui, quer ver, aqui é x, como é que seria a cara dessa função aqui? A gente está vendo que é uma reta com coeficiente angular negativo, né? Então, por exemplo, suponha que aqui é... Se eu fizer x igual a 0, o meu v vai ser 5. Então, vamos supor que o 5 seja aqui. Né? Para x igual a 0. Então, a reta bate aqui no 5. E no x, ó, se eu fizer v igual a 0, o meu x vai ser 5, né? Se eu fizer x igual a 0. Vamos supor que o 5 seja aqui. E aí, a sua função, ó, ela vai estar batendo aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 5, né? Por exemplo. Tá? Ok? E aí, isso aí seria a cara do seu potencial, né? Então, uma propriedade que sempre é observada, tá? Uma propriedade, essa propriedade eu vou estender, né, para o caso de 2 e 3 dimensões, tá? Então, eu vou apagar aqui essa parte. Uma propriedade que todo potencial eletrostático tem, né, eu posso dizer assim, ó, propriedade 1. Tá? O meu V de x, ele sempre pode ser escrito como uma média de quê? De V de x mais A menos V, desculpa, mais V de x menos A. Para qualquer A. Para qualquer A. Para qualquer valor de A. Qualquer A. Você sempre pode escrever um valor para um dado x como uma média do valor de x mais um incremento aqui, mais o valor de x menos o incremento. Tá? É uma média, dividido por 2. Tá? Por exemplo, se você fizer, por exemplo,
V de 3. Aí, por exemplo, você escolher por exemplo, 1, valor 1, para que o A seja 1. Tá? Então vai ficar 1 meio de V de 3 mais 1, né? Mais V de 3 menos 1. Não é isso? Que vai ser o quê? 1 meio de V de 4 mais V de 2, não é isso? Aí se você fizer V de 4, V de 4 aqui dá quanto? Você colocar 4 aqui, menos 4 mais 5 dá 1, né? Então V de 4 dá 1. Mais V de 2, menos 2, mais 5 dá 3. 1 mais 3. Então, 1 meio de 4 dá 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2. Vamos conferir se V de 3 é 2 mesmo, se essa propriedade é verdadeira mesmo. Então, faça V de 3 aqui, ó. Se você substituir 3 aqui, vai ficar menos 3 mais 5, 2. Então, tá certo aqui, ó. O potencial, ele obedeceu a essa propriedade, tá? Se eu fosse marcar aqui, ó, no 5, 4, 3, 2, 1 e 0, tá? Aí eu peguei o 3, né, ó. Então, diz que o potencial aqui em 3, que é, vamos dizer, esse valorzinho aqui aproximado, ó. V de 3, né? Eu disse que seria igual ao V de 3 mais 1, ou seja, o V de 4, V de 4, mais o V de 2, ó. Esse aqui é o V de 2, né? O V aqui é dado pela média, né? Pela média dos seus dois vizinhos, vamos dizer assim, porque eu considerei igual a 1. Eu poderia ter considerado também 2. Se o A fosse 2, seria V de 5 mais V de 1 dividir por 2, daria a mesma coisa. Tá? Então, ó, isso acontece para qualquer potencial. Tá? Potencial eletrostático é uma propriedade das soluções da equação de Laplace. Tá? E uma consequência disso aqui é a observação. Eu coloco aqui a observação 1 e a observação 2. Eu vou colocar é que a equação de Laplace não tolera máximos ou mínimos locais. Máximos ou mínimos na verdade, essa propriedade 2 é consequência da propriedade 1. Porque eu só posso escrever essa média aqui, ó, a média do seu vizinho da frente mais o seu vizinho de trás, porque ó, isso aqui não existe máximo nem mínimo local. Tá? Se existisse, o que é que aconteceria? Por exemplo, se você tivesse assim um ponto, um morro, né? Você tem uma função que faz isso aqui, ó, por exemplo. Isso aqui é um máximo local. Né? E aí, ó, você não poderia fazer isso aqui, ó, por exemplo, esse aqui se fosse o x, esse aqui se fosse o x mais a, e esse aqui o x menos a. Não daria para você fazer isso, para escrever dessa maneira aqui, ó. Por quê? Porque os seus vizinhos, ó, eles teriam o valor de V menor do que o valor de V no ponto. Então você pode até brincar aí, escolha aí um valor de x, por exemplo. Um x aqui e um valor para a função arbitrária aqui, para cada um desses pontos, como eu fiz aqui.
você vai ver que você nunca pode escrever o V dessa maneira aqui, como a média do valor da função no vizinho da frente mais o vizinho de trás. Justamente porque como o valor da função é menor aqui, ó, tanto aqui como aqui, a média nunca vai dar um valor maior. Tá? Isso vamos dizer assim, é um, uma obviedade matemática, vamos dizer assim. Tá? Você somar dois números, dois valores menores do que um certo número e esperar que a média desse número. Isso aí, matematicamente, não é coerente. Tá? Então, lembra, para qualquer situação que a gente tiver, a gente pode escrever o potencial dessa maneira, né, como solução da equação de Laplace, e a equação de Laplace ele não tolera máximos ou mínimos locais. Na verdade, os máximos e os mínimos estão sempre nos extremos da função. Nesse caso aqui, da função φ, ó, o máximo está aqui, ó, né, no zero, no x igual a zero, quando a função o v vale 5, e o mínimo está aqui, ó, né, aqui embaixo, quando o x for zero. Tá? Isso aqui é o máximo, isso aqui é o mínimo. Quer dizer, seriam os máximos e os mínimos absolutos da função. Tá? Então, tipo, um potencial ele pode ser assim, mas ele não pode ser assim. Ó. Um potencial eletrostático não pode ser assim. Né? Ou assim, como eu mostrei aqui. Tá? Ele tem que ter um máximo, só um máximo e um mínimo. Tá? E todo o intervalo da função está contido entre esses dois. Tá? Você não pode ter, como eu falei, essas particularidades aqui no meio da função. Tá? Isso aí é para qualquer solução da equação do Laplace. Tá? E aí, como seria em duas dimensões? A gente está falando em uma dimensão, como seria em duas dimensões? Então, em duas dimensões, ó, a gente considera esses dois termos. Tá? A gente está usando o sistema cartesiano, né? A equação de Laplace. Em duas dimensões. Como seria então? Foi como eu falei, d quadrado v dx quadrado mais d quadrado v dy quadrado, porque agora v depende de x e de y, né? O v é v de x e y, tá? Igual a zero. Tá? Diferentemente do caso unidimensional, esse caso aqui é mais complicado, tá? Não é tão simples. Lá a gente escolheu, o problema deu duas condições, ó, iniciais do problema, e a gente resolveu aqui bem fácil, né? Encontrou as constantes e montou a cara da função, né? Da solução da equação de Laplace. Aqui não, né? E agora a gente tem uma equação diferencial parcial, tá? E ela, dessa maneira aqui, ela não fornece uma solução geral para V. Tá? Você não consegue extrair uma, uma, uma solução, uma cara. Né? Você consegue fazer, tipo, vamos dizer assim, um tipo de solução numérica, tá? Para essa equação. Tá? E aí, como é que você faz? Você tem que fazer uma representação gráfica. Por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo do Griffiths, que ele dá. Deixa eu inserir aqui uma imagem que eu peguei do deixa eu ver aqui. Como faz? Tentar incluir aqui uma imagem, mas
vou tentar arrastar essa imagem aqui, que está na minha área de trabalho, para cá. Porque aí eu tirei ela do Griffiths. Tá? Então, vou fazer isso aqui. Vou puxar ela para cá. Pronto. Olha ela aí. Diminuir um pouco aqui. Então é isso aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Isso aqui é... Tá botando aqui no meio. Tá? Isso aqui é a solução, toda essa curva, né, essa superfície aqui, dá o meu V, tá? Isso aqui, vamos dizer que é o meu V. O meu V é isso aqui, ó. É toda essa parte aqui, ó, que tá rabiscada, tá? Essa parte rachurada, vamos dizer assim. Isso aqui é o meu V de x, y, tá? É a solução. Solução dessa equação aqui, ó, da equação de Laplace, dessa região bidimensional aí, tá? Esse aqui foi um corte que eu fiz, né, do certo domínio da função aí, tá? Então, como é que você resolve essa equação aqui? Você faz uma técnica que o pessoal que trabalha muito com cálculo numérico faz, que é o chamado de método de relaxamento, tá? Método de relaxamento. O que seria esse método de relaxamento? Né? O método de relaxamento, você aproveita aqui, ó, você sabe dessa propriedade aqui da função, né, ó, da solução da equação de Laplace, que você pode escrever, nesse caso aqui, um dimensional como a média dos vizinhos, né, do potencial avaliado nos pontos vizinhos, para mais ou para menos. Só que aqui, como você está em duas dimensões, ó, você projeta aqui, por exemplo, você quer pegar esse domínio aqui da função, você quer saber o valor de V, você projeta aqui no plano XY, ó, vai ficar um círculo de raio R, tá vendo? Um círculo de raio R. E aí, como é que você escreveria o seu potencial aqui? Então, o potencial aqui, ó, no centro, né? Potencial aqui no centro, que eu estou chamando de V de XY, para uma coordenada X aqui, com uma coordenada Y aqui, esse V de XY aqui no centro, tá? É dado por quê? Pela média dos seus vizinhos. Mas aí os seus vizinhos, ó, você faz um círculo de raio R e os vizinhos, ó, eles estão em cima aqui, ó, desse círculo, tá? Só que aqui, ó, é um círculo contínuo, né? Então, como é que você faz essa média aqui no círculo? Você pega a integral nesse caminho fechado, nesse círculo fechado, de V dl, né? V é o potencial, né? E dl é um elemento de linha desse círculo aqui, tá? E divide pelo comprimento do círculo, que é 2π vezes o raio. E aí você consegue obter... É claro que isso aqui, ó, você faz numericamente, tá? É uma integral que você faz numericamente. Tá? Então, essa integral, ó, como você está integrando aqui, você toma um limite desses pontos tendendo a infinito, né? E aí, quando você tende a infinito, você vai preenchendo aqui o círculo, né? De maneira que ele fica uma coisa contínua. Os seus pontos viram, vamos dizer assim, um contínuo aqui de pontos, né? Que é justamente o resultado dessa integral, tá? E aí a média disso é você dividir pelo comprimento do círculo, que é 2πr. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de método de relaxamento. Tá?
Tá, isso aqui corresponde à primeira propriedade, tá? A primeira propriedade, tá? Propriedade 1. Né? Ou seja, o valor do potencial aqui no centro é igual à média dos vizinhos aqui que estão no perímetro do círculo. Tá? E a propriedade 2 é aquela mesma propriedade, né? V não tem máximos nem mínimos locais. E mínimos locais. Que é uma consequência da primeira, né? Tal como foi em uma dimensão. Isso vai valer para 1, 2 e 3 dimensões. Tá? O que é que significa? Que o valor dos máximos e mínimos eles estão nos extremos da função. Por exemplo, se você olhar essa função aqui, ó, é como se você colocasse uma bolinha aqui em cima, no topo. Uma bolinha e ela rolasse para qualquer direção que você empurrasse, ela rolasse e não ficasse presa em algum, vamos dizer, algum buraco. Tá? Ela rolaria indefinidamente. Por quê? Porque não tem nenhum máximo nem mínimo local, né? Ela não cairia em nenhum buraco, nem teria nenhum morro, né? Para ela parar e voltar e ficar estável. Ela sempre iria descer. Nesse caso aqui, né? Então, o máximo seria aqui, ó, no extremo da função. E o mínimo no outro extremo, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo para um certo domínio, né? Vamos dizer, os mínimos estão nesses pontos aqui do extremo. E aqui a gente tem um máximo. Tá? Isso aí, obviamente, nós vamos estender para 3 dimensões também. Tá? Vamos estender para 3 dimensões. Então, a equação de Laplace em 3 dimensões a gente também usa o nosso método do relaxamento, né? Método de relaxamento. Só que nesse caso aqui, ó, a gente não vai escolher um círculo para representar. Como nossa equação é em 3 dimensões, né? D quadrado V dx quadrado mais d quadrado V dy quadrado mais d quadrado V dz quadrado igual a 0, né? A gente tem uma dimensão a mais, vamos dizer assim. Tá? E aí, o valor ao invés de a gente imaginar agora um círculo, a gente imagina uma esfera, tá? Uma esfera centrada numa coordenada aqui espacial, uma coordenada R. Então, eu vou desenhar, por exemplo, aqui. Você escolheria uma esfera, né? Eu não vou desenhar a cara da função, só vou desenhar essa esfera. Né? Então, você imaginaria aqui uma esfera tá? Uma esfera aqui no espaço, né? Tá aqui no espaço. Não estaria na origem, ela estaria centrada numa coordenada R. Então, vou pegar aqui um vetor R, ó, um vetor posição. Então, o centro dela estaria localizado, né, no vetor posição R. Vamos supor que aqui é o centro dela, né? E aí o centro dela está localizado aqui numa posição R. Tá? O raio dela vale R, R grande também. Tá? O raio dela é R grande. Tá? E aí, ó, todas as propriedades da solução da equação de Laplace também são válidas aqui. Só que aqui, ó, o potencial agora vai ser um potencial em 3 dimensões, né? Estendendo aqui esse caso, vai ser um V de x, y e z, né?
o que é um V de R, né? Em 3 dimensões, né? Vai ser quem? Você vai tirar a média, só que a média agora ó, vai ser o potencial no centro, né? Que é coordenada x, y, z, ou seja, coordenada R, o potencial aqui no centro, né? V de R. Vai ser igual a quem? Vai ser igual à média dos valores agora na superfície da esfera. Então, essa integral agora vai ser na superfície. Na esfera. De quem? De V, dA, né? Lá era VDL, né? Porque eu estava integrando aqui ó, no comprimento do círculo. Como eu estou integrando na área da superfície esférica, né, vai ser VDA, e eu divido pelo... Lá era o comprimento ó, do círculo, aqui eu vou dividir pela área da minha superfície esférica, que é 4πr grande quadrado, onde R é o raio da esfera, né? Então, esse aqui é o potencial, né? Você obtém a solução da equação de Laplace usando o método do relaxamento aqui para 3 dimensões. Relaxamento. Tal como os casos anteriores, V não pode ter máximos e mínimos locais. Tá? Os máximos e os mínimos têm que ocorrer no contorno, né? E aí nós podemos também provar isso aqui com um exemplozinho, tá? Isso aí a gente vai fazer na nossa aula de exercício. Nós podemos provar isso aqui. Tá? Isso aqui a gente pode fazer para no caso de uma casca esférica, tá? A gente vai fazer como exemplo. Ok. Então, deixa eu ver quanto tempo a gente já tem aqui. Então, agora sim, a gente viu como resolver as equações, né, de uma maneira geral. Mas eu disse a vocês que para resolver a equação de Laplace, a gente tem que não só resolver a equação, mas também saber as condições de contorno. Tá? E é justamente quem vai dizer isso de maneira formal, e a gente vai demonstrar isso aí, são os teoremas da unicidade. Tá? E aí a gente vai ver como é que isso vai dar. Okay? Então, condições de contorno. E teoremas da unicidade. Ok? Então, como a gente discutiu, a equação de Laplace, por si só, ela não determina o potencial. Tá? Para você determinar o potencial, além de resolver, você tem que ter um conjunto de condições de contorno para esse fim. Okay? Para o caso unidimensional foi fácil, né? As condições de contorno, com duas condições de contorno, a gente conseguiu achar os coeficientes, né? Os coeficientes, no caso ali, M e B, né?
Mas no caso de 2 e 3 dimensões, a gente viu que o problema é mais complicado, né? E aí, não é fácil determinar essas condições, né? Aceitáveis. Então, como é que a gente faz isso na prática? Tá? Então, vamos lá fazer o teorema da unicidade. Tá? O primeiro teorema unicidade. Que diz o seguinte: a solução para a equação de Laplace em um volume tal é exclusivamente determinada se V for especificado na superfície de contorno. Contorno. Vou chamar de S aqui. A solução para a equação de Laplace em um volume tal é exclusivamente determinada se V for especificado na superfície de contorno. Esse exclusivamente é que diz que não tem outra possibilidade. Tá? A solução ela só é determinada se você souber o valor dela na superfície de contorno. Se você não souber, não adianta você dar uma solução geral para a equação do Laplace. Tá? Se você não souber o valor dela no contorno, você não consegue a solução exata. Tá? Então, por exemplo, se eu desenhar aqui um volume qualquer aqui, ó, e eu quiser saber o V aqui, né, o V desejado neste volume, tal, você tem que conhecer, né, você tem que conhecer o V, né, especificado nesta superfície, que encerra o volume, né, que encerra todo o volume, tá? Essa superfície S. Tá? Então, como é que a gente prova isso? Né? A prova desse teorema. Se é um teorema, ele é passivo de prova, né? A gente pode demonstrar esse teorema, tá? É que a gente demonstra. Então, suponha que houvesse duas soluções para a equação de Laplace, V1 e V2. Tá? Ou seja, suponha que se elas são soluções para a equação de Laplace, então a solução de Laplace tem que ser satisfeita para ela, né? Laplaciano de V1 igual a zero e Laplaciano de V2 igual a zero também. Não é verdade? Mas se elas são soluções da equação de Laplace, na superfície elas têm que assumirem o mesmo valor. Tá? Isso é lógico. Tá? Na superfície aqui, ó, elas têm que assumir o mesmo valor. O que eu estou querendo provar é que elas também têm o mesmo valor em qualquer outro ponto aqui do volume desejado. E, consequentemente, você não precisa
consequentemente, não existem duas soluções, melhor dizendo, para a equação de Laplace. Só vai existir uma. Tá? Então, é isso que eu estou querendo provar. Tá? Então, o truque aqui é você definir, defina V3 como a diferença entre 1 e 2, V1 menos V2. Tá? Então, se você definir V3 como V1 menos V2, quem seria Laplaciano de V3? Seria Laplaciano de V1, né? Menos Laplaciano de V2. Laplaciano de V1 é 0 e Laplaciano de V2 é 0. Então, o Laplaciano de V3 também seria 0. Tá? E aí, isso aqui é verdade, V3 é 0, no contorno também, ó. V3 igual a 0 no contorno. Né? No contorno. Por quê? Porque no contorno, foi o que eu disse a vocês, no contorno, ó, V1 é igual a V2. V1 igual a V2, né? Tem que ser. Tá? Pois V1 igual a V2. Se você fizer V1 igual a V2, o V3 vai ser 0. Tá? No contorno. Mas o que foi que a gente viu lá no começo? Que as soluções da equação de Laplace, elas não admitem máximos e mínimos locais. Os seus máximos e mínimos só podem estar no contorno, né? Dependendo aí da cara da função. Se ela tiver um máximo, esse máximo só pode estar no extremo. E o mínimo também, ela só pode estar no extremo. Então, como V3 é 0 no extremo do contorno, então ela não pode ser, no caso aqui, vamos dizer, ela tem esse valor 0 aqui, então em qualquer outro valor que você pegar aqui, ó, o V3 também vai ser 0. Concorda? Porque se no contorno ela já é 0, né? Ela tem um valor mínimo, ela já está, vamos dizer, no valor mínimo aqui, que é 0. E a solução da equação de Laplace, os mínimos ou máximos só podem ocorrer nos extremos, então significa que ela vai ser 0 em todo lugar. Né? Por quê? Porque a solução da equação de Laplace não admite máximos ou mínimos em outro lugar. Ela vai ser tipo uma função constante. Ó. Se você fizer isso aqui, ela vai ser 0 em qualquer ponto que você pegar. Ela não vai fazer isso ou vai fazer isso aqui. Tá? E aí, como ela é 0 em todo canto, então V3 igual a 0 em todo lugar, significa então que V3, que é V1 menos V2, vai ser 0, né? Então V1 tem que ser igual a V2. E aí a gente acabou de provar. Tá? Ou seja, só existe uma solução para a equação de Laplace que atenda a condição de contorno, né, especificada no problema. Tá? Você não pode ter duas soluções. Tá? Então aqui seria V1 igual a V2 igual a um V qualquer, um V estrela. Então só existiria essa função V estrela. Tá? Qualquer outro V, V3, V4 que você pegasse, elas teriam que ser igual a essa solução aqui. Que só existe ela. Por isso que chama teorema da unicidade. Tá? A mesma coisa, ó, se você tivesse uma região que tivesse carga, né? Se tivesse uma região aqui que existisse uma densidade de carga. Tá? Aqui, ó. Se tivesse uma região com densidade de carga, né? Aí você fazia o mesmo truque, ó. Consideraria dois campos para você demonstrar, né, o teorema da unicidade. Dois campos, então eles obedeceriam, duas soluções de potencial, desculpa. Nesse caso agora eles obedeceriam a equação de Poisson, né? E nabla quadrado V2 igual a menos O sobre ε0. Aí se você definisse, como eu fiz anteriormente, V3 como V1 menos V2 e aplicasse o Laplaciano em V3, Laplaciano em V3 seria Laplaciano de V1 menos Laplaciano de V2. Ou seja, Laplaciano de V1 é quanto? Menos O sobre ε0
E Laplaciano de V2 é menos ρ sobre ε0. Menos com menos mais ρ sobre ε0. Então, isso aqui daria zero. Laplaciano de V3 daria zero. Tá? E aí, novamente, usando o mesmo argumento, o V3 teria que ser zero em todo canto. E significa que V1 teria que ser igual a V2. Tá? Então, vocês não poderia ter duas soluções distintas para a equação de Poisson, né, que só satisfizesse a condição de contorno, né, especificada. Ok? Ok. O que seria o segundo teorema da unicidade? Condutores. E segundo teorema da unicidade. Vou tomar uma aguinha aqui, tá? Bora lá. Então, pessoal, vai existir situações que você tem um condutor lá, tá? Mas você não conhece o potencial no contorno, como a gente conheceu aqui. Ó. A gente supôs que conhecia o potencial no contorno, né? E aí, se eu conheço o potencial no contorno, eu posso determinar a solução da equação de Laplace por completo. Tá? Mas, por exemplo, se eu não conhecer o valor do potencial no contorno, tá? Mas eu conhecer a carga, né? Eu não conheço. Conhecemos V no contorno, mas conhecemos a carga, né? A carga, as cargas em várias superfícies condutoras. Então, o que é que a gente faz? A gente enuncia o segundo teorema da unicidade, né? E vamos demonstrar aqui. Teorema da unicidade. Que diz o quê? Diz assim, em um volume V, vou fazer um Vzinho assim diferente para não confundir com o V do potencial, tá? Em um volume V cercado por condutores e contendo uma densidade de carga e contendo uma densidade de carga especificada ρ, o campo elétrico é determinado. Ó, já estamos falando de campo elétrico, tá vendo? É determinado
univocamente se a carga total de cada condutor for dada. For dada. Então, eu vou dar um exemplozinho aqui para a gente demonstrar esse teorema, tá? Diz o seguinte, deixa eu pegar aqui vou pegar uma região aqui delimitada, tá? Vou pegar uma região aqui. Esse contorno aqui, ele pode estar tanto aqui como no infinito também, tá? Não necessariamente está aqui. Isso aqui é o que eu chamo de contorno externo. Vou colocar aqui a observação, ele pode estar no infinito. Tá? E aí, ó, essa região aqui, né, toda essa região, eu conheço a densidade de carga, tá? O ρ é especificado. Tá? Se você notar, eu estou atacando outro tipo de problema, né? Anteriormente a gente não sabia ρ, a gente sabia o potencial no contorno, tá? E aí, se eu souber o potencial no contorno, fica fácil eu resolver, dá para eu resolver a equação de Laplace. Nesse caso aqui, ó, eu não sei do potencial, mas eu sei como o ρ está distribuído, tá? E eu sei, ainda vou generalizar aqui, eu vou colocar condutores aqui no interior dessa região, tá? Eu posso pegar aqui um condutor e dizer que ele está com a carga Q1, carga total Q1. Vou pegar outra aqui, ó, por exemplo, Q2, tá? Outra aqui, por exemplo, Q3, tá? E outra aqui, por exemplo, Q4. Então, isso aqui, ó, são condutores que estão aqui na região. Isso aqui são as cargas dele, né? Eles estão carregados totalmente com carga total, vale esses valores aqui, ó, para cada um. Tá? E aí, o que o teorema da unicidade diz é que nesse volume, né? Esse volume todo aqui que está cercado, né, por condutores aqui, ó, e contém também a densidade de carga, uma densidade de carga, que eu estou especificando, o campo elétrico ele é determinado univocamente, tá? Ou seja, de maneira única, se a carga total de cada condutor for dada, ou seja, se eu conhecer, ó, a carga de cada condutor aqui que está no interior, tá? Dessa região que pode estar delimitada ou esse contorno pode estar no infinito. O efeito físico vai ser o mesmo. Tá? E aí, como é que eu vou provar isso aqui? Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o mesmo artifício que eu fiz anteriormente para provar o primeiro teorema da unicidade. Tá? Eu vou considerar, então, considere, no caso lá eram dois potenciais, né? A gente estava trabalhando com potencial. Aqui, vamos considerar dois campos, tá? E1 e E2, que obedecem à lei de Gauss, obviamente, tá? Então, se são campos eletrostáticos, então eles vão obedecer à lei de Gauss. Então, a lei de Gauss na forma diferencial é dada dessa maneira, para E1 igual a ρ sobre ε0 e para E2, a divergente de E2 igual a ρ sobre ε0. Né? Lembrando aqui, ó, que ρ está especificado aqui no volume. Então, suponha que eu tenha dois campos, né?
que são, vamos dizer, soluções aí do problema, tá? Que eles caracterizam aí o problema, tá? E aí, se eles obedecem a lei de Gauss na forma diferencial, eles têm que obedecer também a lei de Gauss na forma integral. E aí para ele obedecer na forma integral, você tem que considerar superfície gaussiana, não é isso? Então, também, então na forma integral, você vai pegar E1 escala dA, né? Tem que ser igual a E2, desculpa, tem que ser igual a carga envolvida. Então, ó, isso aqui tem que ser satisfeito para qualquer uma dessas 4 cargas, tá? Que eu pegar, como também para o contorno todo, tá? Então, para cada carga dessa aqui, eu vou pegar aqui uma superfície gaussiana, ó. Vou tracejar, né? Para Q2, né? Para Q1, para Q3, ó. Eu estou pegando superfícies gaussianas aqui. E Q4, tá? Ok? Ok. Então, essa equação aqui vale para todas essas superfícies aqui. Então, eu vou chamar de QI da carga, da iésima carga, tá? Então, essa equação aqui, ó, para o campo 1, ele vale para qualquer uma dessas superfícies gaussianas. Se você colocar Q1, Q2, ou Q3 ou Q4. Tá? Então, estou deixando o I aqui, porque o I pode ser qualquer um desses aí, dessas 4 cargas, tá? Sobre ε0, que ε0 é a constante. Tá? A mesma coisa para o 2, né? Ó, essa integral de E2 escala dA também vale, né, para qualquer superfície gaussiana aqui, ó, que estou considerando. E aí vale também para a iésima carga, né? Desse aí pode ser 1, 2, 3 ou 4. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a lei de Gauss ela é satisfeita para qualquer uma dessas 4 cargas aqui, ó, tanto para o campo 1 como para o campo 2. Tá? Tem que ser válida. Então, tem que ser válida para essas, como também para o contorno aqui, né? Se eu pegar a superfície gaussiana aqui, ó, que envolve o contorno, vou fazer aqui de vermelho. Né? Que envolve o contorno. Então, isso aqui tem que ser válido também. Né? Integral de E1 escala dA. Para quê? Para todo o contorno, né? Eu vou colocar aqui o contorno. O contorno externo. Tá? Ou seja, se eu estou considerando agora esse contorno externo aqui, ó, em vermelho, eu vou pegar a carga, toda a carga que está envolvida na superfície, né? Ou seja, Q total dividido por ε0, né? Vou somar todas as contribuições de carga aqui. E da mesma maneira, para o 2, né? Então, deixa eu fazer aqui em cima. A integral de E2 escala dA também tem que valer para Q total sobre ε0. Tá? Vou colocar aqui ε0 de lado. Aqui está pegando na minha imagem, eu acredito. Q total sobre ε0. Né? Então, o que é que a gente está querendo mostrar aqui? A gente quer mostrar também que
o E1 tem que ser igual a E2, ou seja, E tem que ser unívoco, né? Ok? Então, tal como antes, né, que a gente definiu aqui, ó, a gente definiu um V1, um V2 e definiu a diferença, não foi? Mesma coisa, o mesmo artifíciozinho a gente vai fazer para cá. Então, vamos definir uma diferença, né? Definindo um E3, né? Um E3 com um E1 menos um E2, né? Como ficaria, então, assim, como ficaria o divergente, desculpa, de E3? Divergente de E3 ficaria divergente de E1 menos divergente de E2, né? Menos divergente de E2. Ó, divergente de E1 é ρ sobre ε0 e divergente de E2 também é ρ sobre ε0. Então fica ρ sobre ε0 menos ρ sobre ε0, que dá 0. Tá? Também, se você fizer para a integral de superfície, né? Integral de E3 escala dA, vai ficar como? Como E3 é 1 menos E2, né? Então vai ficar integral E1 escala dA menos integral de E2 escala dA. Integral de E1 escala dA ó, é Q total sobre ε0, né? Desculpe, mas aqui eu estou fazendo para... Eu posso fazer ou aqui, tanto faz, ó, ou para o condutor externo, né? Que é condutor externo, ou para as regiões aqui, ó, de cada carga, né? Isso aqui, ó, essa integral para iésima superfície condutora. Aqui também é para iésima superfície condutora, tá? Que são essas verdinhas aqui, né? A vermelha é para todo o contorno. Então você pode pegar e integrar para qualquer um dos dois, ó, que vai ficar um termo menos o outro igual, vai dar zero, né? Se eu pegar isso aqui para a região dos condutores, né? Para cada superfície, então vai ficar QI sobre ε0 menos QI sobre ε0, que vai dar zero também. Tá? Ou seja, a integral de E3 escala dA também deu zero. Ou seja, a diferença também obedece, vamos dizer assim, a essa propriedade. Tá? Então, guarda esse resultado aí. E aí a gente vai fazer a seguinte consideração. Embora que a gente não saiba como a carga se distribui, né, sobre a iésima superfície aqui, ó, a gente não sabe como ela se distribui, a gente só sabe o valor dela, né? E a gente sabe também que o potencial aqui, para cada condutor, ele é constante. Lembra que ele é uma constante? Acho que foi na aula passada, né? Por exemplo, se eu considerar um condutor, todos os pontos dele são equipotenciais, eles estão no mesmo potencial. Tá? Então, a gente tem que guardar esse resultado e fazer o seguinte truque. Ó. Faça agora isso aqui. Ó. Faça isso aqui. Ó. Divergente de V3E3. V3 é o potencial devido ao campo 3, tá? Em qualquer ponto que você queira. Tá? No condutor, ele é equipotencial, né? No condutor, ele é equipotencial.
Então fica como? Aplica aqui a regra do produto. Vai ficar primeira vezes a derivada da segunda, ou seja, divergente de E3, mais a segunda, que é E3, escalar, derivada da primeira, ou seja, gradiente de V3. Ó, divergente de E3, ó, a gente viu que deu zero, tá? Então esse termo aqui vai embora. A gente pode escrever isso aqui, ó, como o gradiente de V3 é menos E3, usando aquela relação, né? É menos gradiente de V. Então, gradiente de V3 é menos E3. Tá? Então, E3 escalar E3, a E3 ao quadrado. E com sinal negativo. Então, isso aqui fica menos E3 ao quadrado. O resultado disso. Tá? Agora, faça o seguinte. Ó, integra dos dois lados. Integra aqui, ó, dos dois lados. E usa o teorema da divergência aqui do lado esquerdo. Então, se você integrar isso aqui no volume, né, de tal, essa integral vai ser uma integral de superfície fechada, né, de quem? De V3 escalar dA, que vai ser igual ao integrante dos dois lados, né, menos a integral de volume de E3 quadrado de tal. Não é isso? Então, ó, lembra que eu disse a vocês, ó, V3 ele é equipotencial, tá? Por mais que o campo possa variar no interior do condutor, a gente viu que o potencial é o mesmo, é uma constante, né? Inclusive no infinito, né, se eu fizer essa superfície de contorno ela ir para infinito, o potencial 3 é zero, né? Ele pode ser zero. Mas no nosso caso não, como eu estou limitando aqui finitamente a minha superfície, esse potencial ele é um valor constante aqui no condutor, tá? Ele é potencial. Então, se ele é constante, ele sai, né? Ele sai aqui da integral, aí essa integral fica V3, integral de superfície de E3 escalar dA. Tá? Esse dA é minúsculo, né? dA. Ó, E3 escalar dA, ó, a gente viu que é zero, né? Isso para qualquer superfície. Ou para a superfície dos condutores, tá? Ou para o contorno externo. Tá? Então, a gente viu que essa integral, ó, E3 escalar dA, é zero. Então, o que sobra disso tudo aqui, ó, é que essa integral aqui, ó, integral de E3 quadrado de tal tem que ser zero. É o resultado dessa integral aí. Tá? Ok. E aí, ó, qual é a única solução aí para essa igualdade aí? Tá? Se você olhar, ó, o integrando aqui, ele nunca vai ser negativo, né? Esse é 3 quadrado aqui, ele nunca vai ser negativo. Né? Elevado ao quadrado. Então, como ele nunca vai ser negativo, a única maneira para que essa integral se anule, essa integral de volume, é que o integrante seja zero. Tá? Então, significa então, que o E3 tem que ser zero, né? Em todo o volume aqui, ó, em toda parte, né? Como a integral de volume, em toda parte. Então, se E3 é zero, ó, então daqui a gente conclui que como E3 é zero, o módulo dele é zero, significa que é 1, tem que ser igual a E2. E aí a gente provou, ó, que não existem duas soluções para o campo elétrico, né? Só existe uma solução. Tá?
você pode chamar de E estrela, ou qualquer que você chamar, ou E1, então só vai existir uma, não vai existir um nem 1 e 2, não, só vai existir uma, né? Visto que E1 tem que ser igual a E2 para todas essas considerações que nós fizemos, tá? E aí, a gente mostrou que, dado o volume, né, cercado pelos condutores, o campo ele é determinado univocamente se a gente conhecer a carga de cada condutor. Aqui foi o que a gente fez aqui, né? A gente considerou que conhecíamos a carga de cada condutor e aí foi possível mostrar que o campo elétrico ele tem essa propriedade de possuir apenas uma solução, tal como foi o potencial, né? O potencial também ele tem essa propriedade unívoca, tá? Então, acho que com essa parte a gente termina a primeira parte da aula e a próxima aula nós começamos já com... Desculpa, a próxima parte nós começamos já falando do método das imagens. O método das imagens, vocês vão ver que também a gente vai, nesse capítulo 3 do GRIS, a gente vai fazer muitos truques, tá? Vocês vão ver que o método das imagens também é um truque para a gente contornar um problema que a princípio seria difícil de se resolver, mas vocês vão ver que vai ser bem simples, tá? E obviamente essas propriedades aqui das soluções gerais das equações de Laplace, nós vamos usar mais na frente essas propriedades, quando a gente estiver calculando, né, explicitamente para certos probleminhas. Tá? Certos problemas a gente vai usar essas propriedades da unicidade, tá? Os dois teoremas, o primeiro teorema da unicidade e o segundo teorema da unicidade, ok? Então até a parte 2.